Alô, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais aquele Resumex com vocês. Estamos falando aí de aplicações de força magnética, fizemos alguns exemplos e também falamos de motores elétricos, né, que são aqueles dispositivos que eles utilizam a energia elétrica para converter em movimento. Não é isso, pessoal? E eles utilizam aquele princípio da interação de campos. Então, nós vimos que os condutores, quando são percorridos por corrente elétrica, ele gera campo magnético. E esse campo magnético interage com o campo magnético aí de outros ímãs, não é isso? Então, a gente tem essa questão da movimentação e o motor elétrico ele tem todos aqueles detalhes lá de construção, mas o que nós ficamos aí no entendimento do fenômeno. Então, vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Aí, então, a gente falou, né, pessoal, já é a parte 3, a questão da força, né, que são as aplicações, e nós falamos aí de motores, né, como eu falei para vocês, e aqui é um modelo do primeiro motor, né, que é colocado aqui, a roda de Barlow, ok? E uma das primeiras aplicações da força magnética foi aí a construção desse motor elétrico, tá? A roda de Barlow, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, alguma coisa está ligada ao eixo, né, pessoal, justamente para que essa roda rode livremente aqui, a gente tem um campo, certo? E a gente tem um dispositivo aqui ligado à corrente elétrica, beleza? Então esse motor, ele se aproveita da corrente elétrica para gerar esse movimento mecânico aqui, beleza? Então o princípio é basicamente esse. Já nos atuais, nós vimos o quê? Que um quadro móvel em torno de um eixo, certo? Um eixo XY, que é um eixo, a gente pode ver vertical, horizontal, é percorrido pela corrente elétrica, é colocado em um campo magnético. Então, vamos dizer assim, esse quadro móvel, ele é feito de um material condutor, percorrido por uma corrente, vai gerar campo magnético, certo? Esse material aqui, esse quadro, é colocado em contato com o campo magnético. Então, o campo magnético gerado pela corrente vai fazer o quê? Interagir com o campo magnético que é colocado em contato. Aí é claro que por se tratar de um motor, o que vai acontecer, pessoal? Você tem uma série desses quadros, né? Você tem uma série desses quadros aí que são justamente colocados, que a gente trabalha com motor, você tem uma série desses quadros aí, tá? E nós vimos que tem a questão do rotor, certo? Do modulador e tudo mais. Então, o motor ele tem toda essa questão aí do funcionamento, certo? Belezinha? Então, aqui, ó, a gente pode ver que ao atingir a posição aí do momento de rotação nulo, o sentido da corrente é invertido pelo comutador, justamente para que volte a interagir, né? Porque se você inverte o sentido dessa corrente, o que vai acontecer? Você, pela nossa regra da mão direita, certo? Quando você trabalha, tu também vai invertir a força. Se tá assim ou assim, ok? Aí você vai fazer isso rotacionar no sentido que você quer, só fazendo essa inversão de corrente. Porque se você inverte a corrente, você vai criar e anular o campo, criar e anular. Então você vai ter essa brincadeirinha, só que feita de uma maneira mais rápida, tá, pessoal? E outra importante aplicação que nós vimos também, belezinha, da força magnética sobre os condutores, ocorre nos amperímetros analógicos. Nesses aparelhos, o quadro móvel é ligado a um eixo ao qual se adaptam aí duas molas e um ponteiro, certo? Que também serve para fazer isso daí. E lembrando o que nós vimos mais, que essa força magnética ela é diretamente proporcional ao valor da carga, ao valor do campo em que essa carga está submetida, certo? E também ao valor do que, pessoal? Carga, campo, velocidade e seno do ângulo que é a orientação. Aí nós vimos o que? Quais são os casos que a força é nula? Primeiro caso, partícula em repouso dentro do campo. Se não tem velocidade, anula a força, certo? Mas ela está lá em repouso, ela fica sujeita à força elétrica, não à força magnética. Fechou? Outros casos, se essa partícula está paralela ao campo. Se está no mesmo sentido, zero. Seno de zero, zero. 180, zerou também. Então, esses nós vimos que foram os casos e fizemos alguns exemplos. Vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios, depois a gente volta para as dúvidas, tá bom? Até mais! Voltamos, jovens, para tirar as dúvidas aí que vocês possam ter tido durante
a resolução dos exercícios, certo? Estamos falando de aplicações de força magnética, falamos de força magnética, falamos aí das condições que essas forças magnéticas são nulas, né? Falamos aí do motor elétrico e a gente vai começar aqui tirando a dúvida da primeira questão, tá? E na primeira questão, olha só, vamos aqui as minhas anotações, nós temos o seguinte: Peter Barlow, olha o Barlowzinho aí de novo, né? Tá, aqui tem um ano, né? 1776, 1862, tá? Cientista e engenheiro inglês, foi um dos primeiros a inventar um motor de corrente o quê? Contínua. E tá esquematizado na figura aqui, né? Tem a rodinha de Barlow, certo? Tem o ímã, o mercúrio, né, pessoal? E aqui tem um protótipo, né? Um desenho desse protótipo aí, tá? O circuito elétrico, olha só, fecha-se no encontro da ponta de um raio da roda com o mercúrio, certo? Aí a gente tem o quê? A condução, né, gente? Aí vai começar a circular as cargas aí, tá? Devido ao campo magnético produzido pelo ímã, os polos C e D da roda gira mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio. Então, você sempre vai manter, né, em contato com o mercúrio, vai sempre fechar, não é isso? E aqui, pessoal, assim vê-se a roda girando no sentido, aí a gente tem as opções aqui, tá? Eu vou colocar as opções aqui, vou colocar o motor. Vamos para a tela que a gente vai aumentar um pouquinho, tá? Esse motorzinho para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, dá para ver melhor. Pronto, pessoal? Tá aí, olha só. Tem ali a fonte de corrente, belezinha? A nossa fonte de corrente bonitinha ali. Aí, o que vai acontecer? Como ele falou, olha só, tá aqui a fonte de corrente, o mercúrio aqui embaixo, como vocês podem observar, belezinha? Então ele vai pegar ali, ó, vai fechar o circuito no encontro da ponta do raio com o mercúrio, como foi falado, tá? Mas aí esse ímã também gera campo magnético, então tu tem o campo magnético devido à questão da corrente que está circulando aí e o campo magnético gerado pelo ímã, certo? Então isso vai sempre manter a roda aí em contato com o mercúrio, tá? E agora, pessoal, olha só, vê se isso girando em que sentido, pessoal? Então aqui, olha só, o que vai acontecer, tá certo? Então aqui a gente pode ver, tá? Dependendo aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, pronto, tá bom? Então a gente tem horário, se C for do polo norte e a corrente fluir, no contato do raio para o mercúrio. Anti-horário, se C for polo sul, né? E a corrente fluir, beleza? Lembrando que C é isso aqui, ó, o Czinho tá bem aqui, beleza? O C tá aqui, tá? Então tu tem uma aqui, ó, o C tá aqui, o D tá aqui, certo? Tá bom? E tá aqui a nossa fonte de corrente, beleza, pessoal? O que vai acontecer? Ele tá sugerindo aqui, por exemplo, na primeira, se o C for polo norte, então vamos colocar aqui só para diferenciar, ó, fazer essa primeira consideração, ó, norte aqui, logo, vou pegar outra cor, o outro vai ser sul, certo? Então, as linhas, elas vão do norte para o sul aqui, não é isso? Então, vou pegar aqui, ó, e vou fazer as linhazinhas, deixa eu pegar outra corzinha, pegar amarelinho, pronto. A gente vai fazer essas linhazinhas de campo, né? Campo uniforme, né? Então, tá aí bonitinho, certo? Aí, pessoal, se for do norte, se o C for norte e a corrente fluir no contato do mercúrio, né, do raio para o mercúrio, deixa eu ver aqui, no sentido anti-horário, se C for polo sul e a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio, tá? Aqui, pessoal, o que a gente vai ver aqui? Ele falou, se você mantém essa dinâmica, como foi colocado aí, se você mantém essa dinâmica, que é devido ao campo magnético produzido pelo ímã, tá? Então, esse ímã vai produzir esse campo magnético aí uniforme, o que vai acontecer? Mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio, né? Isso vai ter sempre ali o raio no contato com o mercúrio, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Se aqui é o norte e aqui é o sul, ele sempre vai ter uma girada aí no sentido horário, certo? Então aqui, ó, horário, se a gente for considerar, a gente tem a primeira, a gente tem a letra C e a gente tem a letra E, certo?
Mas aqui, olha só, na letra A, o C, se for norte, então a gente tem até duas aqui, ó, opções. Então, se esse C for norte, a roda ela vai ficar aqui, certo? Belezinha? Então, aqui, ó, se C for norte, vai no sentido horário. A gente até viu a questão da espira, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, horário, se C for polo norte. Aqui também eu tenho horário, se C for polo norte. Aqui eu tenho horário, se C, polo sul, né, pessoal? Então, lembra lá das espiras, da lei de Lenz, né? Se a gente tem o polo norte no sentido horário, então essa aqui eu vou ir embora. Tchau, falou. Eu vou ficar aqui, ó, com a A e com a C. A diferença da A para C é que a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio e na letra C é a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Então, qual é a diferença do mercúrio para o raio, gente? Vai ficar assim, concordam comigo? Do raio para o mercúrio vai ficar esse contato assim. Bom, qual é a diferença aqui? Para a gente ter essa polaridade aqui, eu tenho que sair aqui o contato, nesse caso, olha só, a gente tem que sair do fluido para o raio, tá? Então, se sair aqui, ó, a gente vem a corrente aqui bonitinha, ó, tá vendo aqui? Se ela vir aqui, o que vai acontecer? Ela vai vir do mercúrio pro raio, tá? Ela vai vir do mercúrio pro raio aqui, ok? Aí aqui, ó, polo norte, polo sul, certo? Ela vai vir aqui do mercúrio com raio, a gente vai ter aqui, ó, esse cara vai repelir, ele vai começar a girar no sentido horário. Então, se fosse o contrário, significaria o quê? Deixa eu pegar a borracha aqui para você ver, ó. Se fosse o contrário, gente, ia acontecer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, a fonte de corrente por aqui, ia vir do raio por mercúrio. Então, a roda ia fazer o quê? Girar para cá, no sentido anti-horário. Agora, vindo aqui do mercúrio para o raio, ela vai girar no sentido horário, certo? A força vai fazer isso daí, belezinha? Fechado? Então, a gente fica que o que dá aqui é a letra C. Beleza, pessoal? Fechado? Bom, questão aí de número 2 chegando na telinha e ela fala o seguinte: a figura representa uma espira ligada a uma bateria por meio de uma chave S, como a gente pode observar aqui, ó. Tá aqui a bateria, certo? A bateria é um geradorzinho, né, gente? A bateria é um geradorzinho químico que transforma energia química em energia elétrica, que a chavezinha tá aberta, como a gente pode ver, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, uma espira, ela tá ligada, ok? Tá aqui a espira bonitinha, olha só. Tá aqui, ó, os terminais da espira são ligados aos terminais da bateria. O que acontece então se você fechar essa chave? Vai circular corrente elétrica nessa espira, concorda comigo? Fechou aqui, ok? Vai circular corrente elétrica. O que a gente pode ver por essa figura, jovem? Que a espira tá bem no meio daqueles ímã em formato de C. Olha aí, ó. Certo? Então, tu vai ter que ela estar o quê, ó? Sendo atravessada aí por campo magnético também. Então, tu tem um campo magnético gerado pela corrente que passa aqui, fica interagindo com o campo magnético gerado pelo ímã. Fechado? Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Aí, essa aqui já está imersa no meio. Pessoal, ao ligar as chaves S, a espira tende a girar o retorno do eixo X, certo? No sentido Y, e aqui, ó, P, Z, ok? Y e Z, na verdade, né? É um Ezinho ali, tá? Girar ao redor do eixo X, no sentido Z e P, certo? No plano, né? Se deslocar sem girar, na direção aí que é colocado. Nós temos aqui mais o quê? Escapar da região de campo, gente, ao longo não, ela não vai sair dali, ela tá ligada, ela vai fazer o quê? Girar, certo? Ela vai girar, porque são motores, gente, ela tá ligada aqui, ó, bem no eixo aqui, beleza? Então, escapar, vai embora, escapar também vai embora, beleza? Ela vai fazer o quê? Girar. Então, deslocamento também não, esse tipo de dispositivo ele vai girar, então a gente fica aqui com a letra A e com a letra B. Qual é a diferença aqui, ó? Girar ao redor do eixo X. Por que do eixo X? Porque ela tá ligada nele aqui, tá vendo, ó?
Então, ela vai girar ao redor desse eixo X aqui. Agora, qual é a bronca aqui, né? Vamos brincar. Qual é a bronca? Qual é o negócio aqui? Ou ela vai girar de Y para X, para Z, assim no caso, certo? Ou ela vai girar o quê? No sentido Z e Y, ou seja, para cá, certo? Aqui, pessoal, qual vai ser a diferença? Tá vendo aqui o positivo e tá vendo o negativo desse lado aqui? É basicamente o inverso do que a gente tinha na questão anterior. Então, o que vai acontecer? A corrente, deixa eu pegar aqui, ó, uma canetinha, ela vai aqui, ó, fechou, ó, ela vai vir aqui, ela vai circular, certo? Ela vai circular bem aqui, tá aqui a corrente. A força magnética que surge é perpendicular, lembrando, tá aqui minha linha de campo, belezinha? Então, tá aqui o meu campo magnético, tá aqui a minha corrente. Para eu determinar isso aí, eu tenho que ver o quê? A força, não é, pessoal? Eu tenho que ver a força, tá? Essa força é perpendicular. Se ela é perpendicular aí a questão da tua corrente, é como se ela estivesse saindo aqui do plano do papel, aqui não dá para desenhar, ela está saindo aqui do plano do papel, então ela vai puxar esse negócio do Y para X, do Y para X. Se ela estivesse entrando no plano do papel, ela puxaria do Z para o Y, belezinha? Então é que eu como se estivesse saindo do plano do papel, tá? Vou ter que desenhar aqui desse lado, e ela vai fazer com que isso se movimente, essa interação que vai do Y para o Z, belezinha? E por isso que a gente fica com a letra A, tá, pessoal? Justamente por causa do jeito que ele foi ligado ali, belezinha? Lembrando que essa força é perpendicular, tá bom? E para fechar a nossa questãozinha Enem, e ela vem falar para nós o seguinte. Que bonitinho, saiu voando, né, pessoal, a folha? Vamos lá. A figura mostra um prego de ferro envolto por um fio fino de cobre esmaltado, enrolado muitas vezes ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã. Isso aqui é um eletroímã caseiro, tá? Quando as extremidades do fio são conectadas aos polos de um gerador, que no caso são duas pilhas idênticas associadas em série, certo? Então aqui, pessoal, olha só, a gente associou duas pilhas em série. O que vai acontecer? A corrente vai vir aqui, ela vai percorrer a nossa solenoide, né? Porque isso aqui é uma solenoide, são fios envoltos em torno de um eixo. Então ela vai percorrer a solenoide aqui, certo? Então ela vai, deixa eu fazer um desenho melhor. Então ela vai percorrer a nossa solenoide, belezinha? Vai percorrer aqui, ó, a nossa solenoide de dentro a fora, né, gente? Ela vai fazer ela vai percorrer aqui. Isso vai gerar o campo, certo? Tá aqui o campozinho que é gerado nessa parte interna aqui da solenoide. Porque condutor atravessado por corrente gera campo, então tu vai ter o campo gerado aqui, beleza? Bom, pessoal, a respeito do descrito, faz-se as seguintes afirmações. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, o eletroímã apresenta uma polaridade magnética. Na representação da figura, a extremidade A, que é a cabeça do prego, será um polo norte e a extremidade do B será um polo sul. Na letra 2 aqui, na alternativa 2, ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã, outro da extremidade B, ó, tá aproxima o prego do A e outro do B. Um deles será atraído e outro repelido. 3. Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por outro de 6, idênticas às primeiras, também associadas em série, a intensidade do vetor de indução magnética no interior e nas proximidades do eletroímã não sofrerá alteração, uma vez que esse valor independe da intensidade da corrente que circula o fio. A gente sabe que depende da corrente sim, não é, pessoal? Então, na 1, o que vai acontecer? Ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética sim, né? E na apresentação da figura, a extremidade A, que é a cabeça do prego, será um polo norte, tá? Que é o que primeiro recebe ali, né? E a extremidade B será sul. Ó, vamos colocar aqui, ó. Tá vindo aqui a corrente, ela entra aqui e sai aqui. Então, as nossas linhas de campo, elas vão ser assim, ó. Tá aqui, ó. E entra aqui. Então, aqui é norte, como eu tinha desenhado para vocês, e aqui é sul, certo?
Belezinha? Olha aí a correntezinha bonitinha aqui, ó, circulando, tá bom? Eu coloquei ela aqui, mas ela vai fazer isso, né, pessoal? Ó, ali é o campo, certo? Olha aqui, ó, o campo que eu tinha colocado. É claro que o desenho do slide tá melhor do que o meu, né? Então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor de vocês verem. Pronto. Olha aí, ó, que bonitinho. Fica mais fácil, né? Então, norte e sul aqui, belezinha? Correta. E aqui nós temos aqui, ó, a 2. Ao aproximar-se um prego de ferrugem da extremidade A do eletroímã e outro da B, um deles será atraído, o outro repelido. A gente tem a interação, nesse caso, de atração, tá certo? Ó, é incorreto, tá? Então tá ali o prego, beleza? E aqui, ó, lembrando que a corrente total é o terceiro. Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por um de 6, idênticas à primeira, também associadas em série, a intensidade do vetor de indução magnética no interior e nas extremidades, pessoal, não sofrerá alteração uma vez que esse é colocado aqui, certo? Lembrando que é incorreto, né? Se você associa, você mudar a corrente, pessoal, a gente viu que a força também, olha só, vou até colocar aqui para vocês, ó, a força, ela pode ser dada se vocês for substituir a carga pela corrente pelo bio. Deixa eu colocar o bio aqui, só para vocês, ó. Essa outra formulazinha que me garante, se aumentar a corrente, aumenta a força, tá? Eu falei para vocês, esse campo é diretamente proporcional à corrente que o percorre. Então tá incorreto aí, e só tá certa a alternativa 1, que é a letra T. Fechado? Belezinha? Olha aí de análise, tá? E aqui, pessoal, materialzinho complementar, tudo sobre força magnética, a compreensão dos fenômenos eletromagnéticos que dependem dela, duraçãozinha aí de 13 minutinhos, tá bom? E aí para vocês darem uma assistida para poder complementar. Beleza, pessoal? Fechado? Bom, e depois a gente volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau.